Olá, muito bom dia. Você que está sintonizado comigo nesta manhã, estamos iniciando mais um programa de Frente com o Pastor. Não, hoje é o Café Teológico. A gente sempre confunde aqui, que são vários programas que você pode nos acompanhar sempre através do nosso aplicativo, através do site pensenisso.webradiosite.com. Quero aqui cumprimentar aqueles que já estão conosco sintonizados aqui através desta live e hoje, mais uma vez, sempre tendo a oportunidade de estudar acompanhado com um bom café. Você que já nos conhece, já sabe que aqui você aprende a palavra de Deus todos os dias, sempre junto comigo e ainda mais no sábado de manhã com o Café Teológico. Seja bem-vindo, você que está agora nos assistindo, você que está na reprise. Também é muito importante sempre cumprimentar aqueles que estão posteriormente, seja lá no YouTube, seja no Instagram, você é muito bem-vindo nesta manhã mais uma vez. Certo? Vamos então lá, iniciando mais uma vez, hoje o Salmo 34, você é convidado para pegar a sua Bíblia, abrir o Salmo 34, onde o salmista fala da bondade de Deus. Muito importante para que você também leve e guarde no seu coração, certo? Vamos aproveitando aqui, enquanto que chega o pessoal, para a gente iniciar o nosso estudo, quero compartilhar e convido você a fazê-lo também. Compartilhe neste momento, compartilhe nesta manhã, o nosso café teológico, tá bom? Vamos lá então, compartilhando no Facebook, você faz isso agora também, para que a gente possa iniciar muito bem esse nosso estudo desta manhã. Abraço a Reginalda, que já está conosco, Reginaldo Duarte Miller, abraço para você e o Rodolfo, lá na Florida, sempre junto conosco. Vamos também trazendo aí, sempre lembrando, você pode nos ouvir. Se você está com muitos afazeres, você pode nos ouvir através do nosso aplicativo, da nossa web rádio. Quando você ouve, vai estudando, vai fazendo seus afazeres também. O vídeo sempre requer que você pare, sente aí e também estude conosco, certo? Vamos então cumprimentando também a Nara Beatriz, que está conosco. Bom dia, Nara. Deus abençoe neste dia, nesta manhã. Arno Piper. Bom dia também a todos de Jaru, em Rondônia, está conosco. Abraço, seu Arno. Tá quente aí, Rondônia? Como é que estão as coisas aí? A gente está aqui no sul, a gente tá um pouco friozinho hoje cedo, eu senti, por isso coloquei um casaco aí. Lembrando também que estava pensando onde é novembro, mas ainda tem aquela temperatura bem fresca aqui em Canguçu, extremo sul do país e extremo sul do Rio Grande também. Já compartilhou? Eu estou aqui com o meu café, você já sabe, cafezinho de qualidade, sempre à disposição, e você pode comprar o seu também através do Frutinisso Café. Conheça os melhores cafés, café de qualidade no Frutinisso. Vamos lá? Adquira o seu e experimente um café arábico, café artesanal, vindo lá do Espírito Santo para você. E o incentivo, mais uma vez, é quando você toma café, você abençoa os trabalhos do Portas Abertas, que a missão Portas Abertas está há anos abençoando a igreja perseguida. Conheça, apoie, colabore e ao tomar café, 10% é para o Portas Abertas, tá bem? Fica aí o incentivo para você também nos auxiliar nesse dia, nesta manhã. Vamos lá então, compartilhando com você e para que outros também possam chegar nesta manhã nosso estudo do Café Teológico. Hoje temos a oportunidade de ter o Salmo 34. Aproveite e vai pegando a sua Bíblia e também abrindo a mesma no Salmo 31, um salmo muito bonito, onde Davi agradece muito a Deus por aquilo que Deus é e fez em sua vida, certo? E você também poderá fazer isso a partir do estudo de hoje. A bondade de Deus, Salmo de Davi, no dia de hoje. Vamos lá então. Quero ainda lembrar, se você ainda não é assinante da revista Pense Nisso, colabore conosco também. Ao assinar a Pense Nisso, você vai receber trimestralmente a nossa revista no seu WhatsApp, ou se você tem a versão impressa, através dos correios, onde quer que você estiver. A revista Pense Nisso já há 7 anos está com a sua 31ª edição, nesse tema de capa falando sobre constelação familiar. Você já viu lá a capa? Está lá no Instagram, está no Face. Tá? Onde você, primeiramente, você vai dar uma olhada na capa. Se você ainda não conhece, vá até o site pensenisteológica.com e assine a revista.
vai ser muito proveitoso para você ler esse conteúdo e você vai perceber, será que até onde isso interfere na minha vida? Já ouviu falar em constelação familiar? Só para dar um spoiler aqui para você, a gente tem muitas pessoas usando essa terapia e muitas vezes a gente nem sempre que todo mundo faz, devemos fazer também, porque a terapia ela vai buscar nos nossos antepassados vestígios daquilo que você é hoje, traumas, manias, enfim. Muitas vezes as pessoas elas acusam daquilo que estão sofrendo hoje de problemas que começou lá atrás no passado. Isso é constelação familiar que vai abordar nesse tema. Um tema muito interessante, está sendo muito estudado e tem muita gente procurando essa terapia para resolver seus problemas. Será que até onde isso é bom? Precisa estudar isso, à luz da palavra de Deus, certo? Então a revista Pensa Nisso está abordando aí mais uma vez esse tema de capa aí, constelação familiar, até onde isso interfere na sua vida. Vamos lá, abraçando também Eli Silva Duarte, bom dia Adelaine Matos lá em Piratini, abraço Adelaine também sempre conosco, Neiva Helvig que está conosco também, abraço para você. Pega o café aí, vamos sentar aí e tomar um café junto, certo? Vamos tomar um café junto e estudar a palavra de Deus, Salmo 34, aproveite e compartilhe com os seus e pegue a sua Bíblia nesse momento, nesta manhã, para juntos estarmos aqui. Queremos então lembrar que amanhã estaremos lá em Bom Jesus, graça e paz aos irmãos de Bom Jesus aqui em São Lourenço, levando a mensagem Pomerano lá na festa anual da comunidade São João de Bom Jesus. Muito bom, lugar muito bonito. Estejam lá conosco. Quem puder estar às 14 horas em diante é o culto, depois a festa com o café colonial. Você é convidado também a participar, certo? Vamos lá então, Salmo 34, ouviremos a leitura e pausadamente faremos os comentários sobre o texto. Já mencionei, o Salmo foi escrito por Davi, quando assim, Davi ele fingiu que estava louco, e isso Abimeleque mandou embora. Depois de sair, Davi escreveu esse salmo, ou seja, Davi ele foi uma pessoa assim muito usada por Deus, mas em muitos momentos, em meio à perseguição, ele não somente usou da sua sabedoria, mas sim ele foi tremendamente protegido e guardado por Deus, e isso fez com que ele pudesse louvar e agradecer a Deus pelos livramentos que ele vivenciou em seu corpo, em sua vida. O versículo 1, eu sempre darei graças a Deus o Senhor, o seu louvor estará nos meus lábios o dia inteiro. Veja que o salmista inicia dizendo assim, eu sempre darei graças. Você é uma pessoa que pode afirmar isso também? Muitas vezes, nós percebemos que as pessoas levadas geralmente por murmurações, reclamações, quando assim são levadas a um negativismo tremendo, onde tudo está ruim, tudo está mal, e elas começam a apenas praguejar, murmurar e reclamar. E esquece que Deus está abençoando todos os dias. Deus tem dado bênçãos que muitas vezes passam despercebidas aos nossos olhos. Davi nos ensina hoje que é sempre motivo e momento de dar graças ao Senhor. E por isso que ele diz, nos meus lábios o seu louvor vai estar o dia inteiro. Um velho ditado, ele diz assim, quem canta seus males espantam. Pessoas felizes, elas cantam, e pessoas tristes deveriam cantar também. Sabe por quê? Porque o canto, ele não somente faz bem ao nosso coração, mas ele demonstra de fato aquilo que está em nosso coração. Por isso que Jesus diz em outra passagem que a boca fala do que está cheio o coração. O que seu coração está cheio? De amargura, de ódio, de medo, preocupação, inveja, raiva. O que tem tomado lugar no seu coração? Davi nos ensina que até mesmo quando ele precisou se dar uma de louco para ter o livramento,
ele percebeu que foi ali Deus estava agindo. E por isso que ele dá graças ao Senhor. Eu o louvarei por causa das coisas que ele tem feito, diz o verso 2. Os que são perseguidos ouvirão isso e se alegrarão. Eu o louvarei. Então Davi ele toma uma atitude aqui de louvor e adoração. E essa atitude ela pode ser tomada por cada um de nós sempre quando nós decidimos mudar a mente. E essa mudança de mente, ela sim é uma decisão pessoal que cada um pode fazer. Muitas vezes a gente espera que as coisas mudem, a bênção venha, a chuva caia, a fome passa, a riqueza comece, e aí você vai louvar a Deus. Mas o nosso louvor ele precisa sempre ser e estar em nossos lábios por aquilo que Deus é e faz cada dia. O fato de vivermos, de estarmos vivos, é importante lembrar de que ali as misericórdias do Senhor se renovam para conosco. Mesmo que nós não temos aquilo que queremos e mesmo que nós não tenhamos aquilo que tanto sonhamos, ou seja, que poderia ter, mas não temos. E isso é importante que cada um de nós sempre guarde em seu coração. Davi, sim, ele tinha motivos para louvar a Deus pelo livramento. E eu posso dizer de boca cheia, você também tem motivos para louvar a Deus. Anunciem comigo a sua grandeza, louvemos juntos o Senhor. E quando eu disse antes que é uma decisão pessoal louvar a Deus, é importante que cada um também sempre entenda que se você decidir não louvar, você vai ver que a vida começa a ficar cinza, escura e triste. E uma dica é a seguinte: olhe sempre para aquilo que Deus fez e faz em sua vida. Não comece a olhar para a vida dos outros. As pessoas geralmente elas estão olhando para a vida dos outros. E se as pessoas olham para a vida dos outros, elas vão ficar tristes, amarguradas e daí vai surgir a inveja, a cobiça e por aí vai. Porque quando você olha para a vida dos outros, você vai achar assim, a vida dele é melhor do que a minha. A vida do outro, ele tem mais fartura, mais prosperidade, ele faz uma viagem, ele está viajando, ele está postando coisas bonitas e eu não. E isso vai deixar você extremamente amargurado, triste. Por isso que Davi ele não está colocando motivos da sua felicidade naquilo que os outros fazem, mas ele diz assim, a felicidade dele está e começa em Deus. Aquilo que Deus é e faz. A grandeza do Senhor. Por isso louvemos todos juntos. Versículo 4. Eu pedi ajuda do Senhor e ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. O medo que Davi tinha era de ser não somente perseguido, mas também morto. E veja que Davi, em diversos salmos, ele sempre expressa algo muito natural do ser humano, que é assim o medo, que é a angústia, que é a depressão, que é também o medo de ser humilhado, da vergonha, enfim. E esse medo, ele também sempre, muitas vezes, começa a tomar lugar em nosso coração. Porque nós somos seres humanos naturais, que isso vai mais de ou menos dia abater em nosso coração. Quem nunca ficou com medo, que nunca ficou desesperado, e é importante que a gente sempre leve isso também muito sério. E quando esses sentimentos abater no nosso coração, a gente precisa se perguntar, por que eu estou assim? Onde eu estou colocando o meu foco para que o meu humor, meu estado emocional tenha chegado a tal nível? Porque se a gente olha para aquilo que Deus fez e você sempre vai perceber que em detalhes da vida, Deus está cuidando de nós e abençoando diariamente, certo? Para quem está chegando agora, temos aí a Ivani Hatke, um abraço Ivani, Liane Tim Miller, abraço. E pensei que esse povo estava lá no congresso, tem um congresso das servas aí acontecendo em Capão da Canoa, se eu não me engano. Algumas servas até postaram fotos aí. Mas estão aí conosco, muito obrigado por sua audiência. A gente está aqui com o nosso Café Teológico, Salmo 34 no dia de hoje, certo? Você também é convidado a tomar seu café, sentar e estudar a Palavra de Deus.
O versículo segue dizendo 5 agora. Os que são perseguidos olham para ele, se alegram, eles nunca ficarão desapontados. Por mais que aquilo que a gente gostaria não tenhamos, mas Deus não desaponta os seus. Em momento certo ele vai dar livramento, em momento certo, se ele não der livramento, ele vai dar força, e se ele não der livramento, ele vai dar serenidade para você passar pelo vale, que muitas vezes não é fácil, mas sendo carregado pelo Senhor. E isso é misericórdia, bondade de Deus que cada um de nós pode ter em seu coração. Vejamos o versículo 6. Eu, um pobre sofredor, gritei, o Senhor me ouviu e me livrou das minhas aflições. A humildade que Davi tem e tinha, né, quando ele escreve o Salmo, é uma coisa fantástica. Ele diz, pobre sofredor. E veja que Davi, muitas vezes, ele podia se vangloriar, ele podia buscar até mesmo dentro de si forças, capacidade, mas a força não está dentro do ser humano. Muitas pessoas buscam autoajuda, querendo, através de até afirmações, pensamento positivo, vão achar que vão vencer algumas coisas. Mas Davi nos ensina de novo que quem livra das aflições é o Senhor, que nos ouve quando nós o clamamos. E por isso que Davi diz, eu, um pobre sofredor, uma pessoa humilde, gritei, e aqui que ele diz, o Senhor livrou das aflições. O versículo 7, ele tem uma particularidade muito bonita, que eu sempre gosto muito, e é importante que você também, que está conosco neste momento, se atente para isso aqui, ó. O anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege do perigo. Esse é um versículo que a gente não só tem ele memorizado, mas muitas vezes esse versículo aqui me lembra de uma imagem que, com certeza, muitas pessoas já viram, muitas pessoas já tiveram a oportunidade de ter aquele antigo quadro nas casas dos nossos avós. Eu lembro que a minha avó tinha aquele quadro que era um anjo protegendo duas crianças que estavam na beira de um rio, na beira de um precipício. E esse quadro, ele reflete a imagem desse versículo aqui. O anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e os livra de perigo. Significa que Deus tem um exército de anjos para cuidar de nós, especialmente dos filhos dele que creem em Jesus. Eu digo assim, eles têm prioridade diante de Deus. Eles são cuidados pelo Senhor. E o detalhe aqui que a gente precisa se atenar é, quando diz o anjo do Senhor, na minha Bíblia está em maiúsculo, provavelmente na sua também, se você estiver me acompanhando, esse versículo ali, eles têm uma referência especial, ele não é qualquer anjo, é um arcanjo que cuida dos filhos. E por que não dizer o próprio Jesus? Em diversas passagens, a gente pode conferir isso lá no... Se você voltar um pouco, no Êxodo 23, 20 e também 23, lá tem a mesma menção. O anjo do Senhor do lado daqueles que estão caminhando lá no deserto. O anjo do Senhor aqui com Davi. E a gente vê em outras passagens também. O anjo do Senhor estava com Daniel na cova dos leões. O anjo do Senhor estava na fornalha ardente com Daniel e seus amigos. Entenda que esse anjo do Senhor é aquele que prometeu estar conosco. Quando Jesus diz assim, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, a referência é o seguinte, que nós temos um Deus que se manifesta na pessoa de Jesus, e que aqui ele é mencionado como o anjo do Senhor, mas ele está do nosso lado e nos livra de perigos. E isso é fantástico quando você observa isso no contexto bíblico.
Você tem um Deus que não está longe de você, mas Ele está junto conosco. E Ele tem um amor muito especial pelos filhos dele que o temem. Procure descobrir você mesmo como o Senhor é bom, diz o versículo 8. Feliz aquele que encontra segurança nele. Descubra por você mesmo como o Senhor é bom. Você não precisa ter outro para dizer a você aquilo que Deus fez de bom na sua vida, mas comece a olhar na sua vida e descubra por você mesmo como Ele é bom. Feliz aquele que encontra segurança nele, diz Davi. E isso é importante cada um de nós também lembrar na sua vida. O Senhor, sim, é bom. Abraço temos aí a Evalesca Volt, abraço, Carlos Plummer, abraço também. Roselane Dasso, grande abraço, Roselane, lá no Mato Grosso, conosco. Como é que tá o Mato Grosso aí, tá bem? Temos também, Valesca dizendo, um feliz fim de semana para você, Pastor Bolt. Muito obrigado, abraço. Também a Valesca dizendo que está assistindo aí. Então, nós estamos no Salmo 34, vamos para o versículo 9, que vai dizer assim, versículo 9, que todos os que se dedicam a Deus o temam, pois aqueles que o temem não têm falta de nada. E é interessante quando a gente lê isso, quando você lê a Bíblia, e muitas vezes se você está sentindo falta de alguma coisa, às vezes a gente sente falta daquilo que gostaríamos de ter e não temos. Mas a pergunta é, será que aquilo que não temos e gostaríamos de ter é aquilo que precisamos? E por isso que o salmista está falando desse contexto. Quando nós dedicamos a Deus, nós podemos o quê? Saber que não nos falta nada, porque aquilo que precisamos, Deus irá suprir. Nem sempre temos aquilo que gostaríamos, isso é fato, na vida de cada um de nós. Mas nós não nos falta nada aquilo que precisamos. Lembre sempre disso. Roselane Dassov está dizendo, tudo na Santa Paz, tempo de chuva agora. É isso aí, lá na região central do Brasil agora começa chuvas. Né? Bom dia também a Flora Henke, assistindo conosco. Salmo 34. O versículo 10 diz assim, até os leões não têm comida e passam fome, porém não falta nada aos que procuram a ajuda do Senhor. Esse versículo nos faz lembrar aquilo que o próprio Jesus diz, buscai o reino de Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando buscamos o reino de Deus, as outras coisas serão acrescentadas, o que se junta aqui. Aqueles que procuram a ajuda do Senhor não têm falta de nada. E isso é confiança. Isso é certeza de que Deus irá suprir. Várias passagens a gente poderia linkar com esse salmo aqui, quando assim o Senhor nos convida a confiar nele e na certeza de que ele está cuidando de tudo, para que a gente também descanse mais, para que a gente se preocupe menos e saibamos que Deus está cuidando, assim como cuida dos passarinhos, cuida da sua criação, cuida de cada um de nós. Nem sempre a gente tem esse texto aqui e nem sempre nós vivemos assim, porque nós sempre vamos estar angustiados, preocupados com alguma coisa. E de novo, é por isso que a palavra de Deus foi nos escrita, para que nós voltemos a confiar naquele que disse que irá cuidar de nós. E isso é importante que cada um também não somente tenha em seu coração, mas assim o faça também, confie. Porque o medo, a preocupação é falta de confiança em Deus. E quantas vezes isso já bateu no coração de cada um de nós? A palavra do Senhor nos chama de volta a olhar para Deus e confiar nele. Agora a gente precisa cuidar que sempre há um meio termo aqui. Esse confiar não é nos momentos que você tem que fazer alguma coisa. Geralmente, às vezes a gente percebe pessoas confiando sim em Deus, mas cruzando os braços quando precisam fazer alguma coisa. E isso é importante que cada um sempre aprenda. Nós confiamos em Deus? Sim. Porque tem coisas que só Ele pode fazer. E aí a gente entrega e fica tranquilo. Mas você precisa confiar em Deus
e sabendo que algumas coisas você tem que fazer, Deus não vai fazer. E se você aprender isso, essa é a dinâmica da vida. Então, tipo assim, você quer ter alimento, mas você tem que trabalhar para isso. Deus não vai trabalhar para você. Isso é fato. Deus não vai fazer pão cair do céu. Ele já fez isso. E poderá fazer? Pode. Mas tem coisas que ele não faz porque você tem que fazer, porque aqui tem solo fértil. Dá para plantar, dá para colher ainda. Então são detalhes que a gente aprende com o decorrer da vida. Por isso que ele diz assim, quem teme ao Senhor confia que ele está provendo tudo, até mesmo por meio do seu trabalho, da sua ação. É um simples exemplo. Você não vai esperar que Deus limpe a sua casa se você tem que fazer isso. Deus pode limpar? Claro que pode, tem poder para isso, mas ele não vai fazer. Entenda isso, que tem coisas que você precisa fazer. Então, muitas vezes, as pessoas interpretam errado o texto e acaba entrando numa mesmice e se desleixando em sua vida como um todo. O texto aqui está dizendo algo assim, ó, quando as pessoas não têm falta de nada, quando não tem mais nada o que fazer. E aí Deus irá suprir, como fez lá no deserto, quando as pessoas não tinham mais o que fazer, Deus supriu o povo através do maná que caía todos os dias do céu. Versículo 11, venham, meus jovens amigos, e escutem o que eu os ensinarei a temer a Deus o Senhor. Por que ele está convidando jovens? A gente percebe que muitas vezes os jovens têm mais dificuldade de confiar no Senhor. Às vezes eles estão em busca de seus estudos, uma profissão, e esquecem que é Deus que está cuidando da sua vida e está regendo também. Não é que você não deva buscar um estudo, não que você não deva buscar melhores condições de vida, mas aquilo que volta ao princípio da vida cristã. Reino de Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas serão acrescentadas. Isso também dá um toque lá no primeiro mandamento, que é Deus em primeiro lugar e as outras coisas serão acrescentadas. O versículo 11 vai nos lembrar disso mais uma vez então. Venham, meus jovens amigos, escutem e eu os ensinarei a temer a Deus o Senhor. Temer a Deus é lembrar que Ele em primeiro lugar. Vocês querem aproveitar a vida? Querem ver muito e ser felizes? Duas perguntas. Isso todo mundo quer? As pessoas buscam isso, elas investem dinheiro para aproveitar a vida, para ser felizes. E se tem alguém que está muito preocupado com a nossa felicidade, é o bondoso Deus. Ele quer ver você feliz, Ele quer nos fazer feliz. Mas para isso, a dica está aqui, ó. Então procure não dizer coisas más, não contem mentiras. Tá falando o quê? Cuidado com a sua língua. As palavras têm poder para a sua vida, para a vida também das pessoas em sua volta. Então, você quer ser feliz, quer ter um lar harmônico, cuidado com o que você fala, que às vezes as palavras machucam mais do que a própria, vamos dizer, a própria soco, que muitos às vezes deferem. Palavras têm poder. Muitas vezes as pessoas vivem um lar que só pragueja, é um lar negativo, é um lar tóxico. E por que ele é tóxico? Porque das palavras elas tornam o ambiente ruim, quando as pessoas só estão praguejando, estão reclamando. E isso, Davi está dizendo assim, você quer ter uma vida feliz? Comece cuidando do que você diz. Pessoas que agradecem, estudos que dizem, são pessoas que vivem mais felizes, são pessoas que têm mais paz, são pessoas mais sadias. E isso a gente precisa aprender com a Bíblia. E especialmente quem já vivenciou isso, que é Davi aqui. Então procure não dizer coisas más, não conte mentiras, afaste do mal e faça o bem, procure a paz e faça tudo para alcançá-la. Esse é um convite para você e para mim. Afastar das coisas más, procurar o bem, procurar a paz e fazer tudo para alcançá-la. E isso tem que começar dentro de casa. Procurar a paz. Me lembra outra passagem que Jesus diz assim, bem-aventurados os pacificadores, porque dos tais é o reino dos céus. Pessoas que promovem a paz dentro de casa são pessoas que vivem em paz. Pessoas que têm um lar que é harmônico, pacífico, vão ser pessoas pacificadoras lá fora.
Pessoas que serão pacificadoras lá fora são pessoas agradáveis, são pessoas que você quer ter a presença delas e você gosta de estar com elas. E esse é um convite para você viver a vida também um pouco mais leve, tá? Em conselhos aí do salmista. Mas o versículo 15, Deus cuida das pessoas honestas e ouve os seus pedidos, ele diz aqui. E quando a NTLH traduz honestas, a gente vê que vem de uma raiz que é de justo. Deus cuida das pessoas justas. Quem é o justo? Aquele que foi justificado pela obra de Deus, pela obra de Jesus. Então, ele ouve os seus pedidos, está dizendo aqui. Qual é o pedido que nós temos? Então, vários. Deus tem um carinho muito especial pelo justo. Quem é o justo? Aquele que foi justificado pelo sangue de Jesus. Aqui, traduzida, a NTLH traz pessoas honestas. Mas antes de sermos honestos, Deus já fez justiça a nosso favor. Ele enviou Jesus para ser aquele que nós precisávamos para nos tornar pessoas moralmente melhores. Temos aí também conosco a Neile Stark Nunes. Bom dia, Neile. Primeira vez? Seja bem-vinda. Estamos no Salmo 34, todos os sábados aqui estudando a Palavra de Deus. Temos também a Flora Henke, já disse, bom dia assistindo. Seu Walter Veiga, abraço, seu Walter, bom dia. Ivani Radke, obrigado, excelente reflexão, muito bom. Denise Lima, abraço, Denise, bom dia. Tu melhorou, Denise? Como é que você está? Temos também Clair Helvig, bom dia, boa reflexão. E vamos seguir então com a nossa reflexão, o versículo 16 agora. Mas ele é contra os que fazem o mal, é assim quando morrem, eles são logo esquecidos. E sempre quando a Bíblia diz pessoas más e pessoas boas, lembre-se, pessoas más é não somente aqueles que praticam o mal. Pessoas boas, não somente aqueles que praticam coisas boas. O fato deles ser bons, o fato deles ser maus, é da onde eles estão se ancorando, ou de onde eles buscam isso. Nós somos bons porque nós estamos unidos com Jesus, que é bom. Jesus é bom porque ele é 100% perfeito. E todo aquele que se apropria de Jesus, ou ele crê em Jesus, esse também se torna alguém diferente, alguém que é bom em todos os aspectos. Ele vai errar? Vai sim, ele vai pecar. Isso acontece em toda a nossa vida. No entanto, observe que ele vai dizer então o seguinte, quando as pessoas honestas clamam ao Senhor, ele os ouve. Entenda sempre aquilo que honesto é a tradução de justo. Quando as pessoas justas clamam ao Senhor, ele os ouve e os livra de todas as suas aflições. Quem é o justo? Aquele que está justificado por Jesus. E a sua oração tem prioridade no colo de Deus. Ele fica perto dos que estão desanimados e salva os que perderam a esperança, diz o salmista. Então, o Senhor está próximo para amparar também aquele que está desanimado, aquele que está com falta de esperança. E ele diz uma grande verdade, os bons aqui, veja que os bons é aqueles que estão próximo a Jesus, que creem em Jesus, seria essa a tradução melhor. Ou justos, em outra tradução, a Bíblia ela vai trazer, os justos passam por muitas aflições, mas o Senhor os livra de todas elas, porque Deus cuida de forma especial daqueles que o temem. E isso é importante. E temer a Deus não é simplesmente eu dizer eu temo a Deus, mas temer é confiar que Ele providenciou tudo, especialmente enviou seu Filho para nos salvar. E quando nós nos apropriamos ou colocamos o nosso coração sobre a obra salvífica de Jesus na cruz, nós nos tornamos pessoas, sim, boas, porque Jesus é bom. E isso faz com que, sim, a gente não é liberto de aflições. A gente não vai ter uma vida sem problemas. Mas quando os problemas vierem, Deus vai nos dar a mão e vai dizer assim, eu vou passar por essa aflição com você.
Ele os ouve completamente, aliás, ele os protege completamente, nenhum dos seus ossos é quebrado. E esse versículo é uma referência a Jesus, que foi cuidado por Deus, mesmo passando por inúmeras aflições e morrendo na cruz, nenhum osso dele foi quebrado. E isso é uma profecia mencionando aquilo que viria, veio em torno de 700 anos depois, quando Jesus foi sim maltratado e morto, mas nenhum dos seus ossos foi quebrado. Uma menção ao Messias, a Jesus que viria. Os maus serão mortos por causa das suas maldades. Aqueles que odeiam os bons serão castigados. E o versículo 22 encerra o salmo dizendo: o Senhor Deus salva a vida dos seus servos. Aqueles que procuram a sua proteção não serão condenados. E isso você precisa sempre guardar no seu coração. Do que? Deus é aquele que se acampa ao nosso redor para cuidar de nós. Deus é aquele que tem prazer em nos fazer felizes. E é aquele que vai estar conosco em momentos de provação, tribulação, angústia, dor e morte. Nós não vamos estar numa bolha em que isso não irá nos acontecer. Mas quando acontecer, o anjo do Senhor vai acampar-se em nossa volta. Ou seja, ele vai estar do lado daqueles, porque Deus tem um carinho muito especial por aqueles que temem e creem em seu Filho. E aí o versículo 22 ele vai encerrar dizendo: ele salva a vida dos seus servos. Aqueles que procuram a sua proteção não serão condenados, porque em Jesus há misericórdia, a salvação para o pecador também. E mesmo que nós não sejamos perfeitos, é sempre importante você lembrar que quando nós buscamos proteção no Senhor, podemos ter a certeza de que, mesmo com nossos muitos pecados, Ele irá nos absolver, porque Deus é misericordioso e a sua misericórdia se revela na cruz, quando é capaz de enviar Jesus para ser o nosso Salvador. Então, são lições preciosas que nós aprendemos nesse salmo e que sempre é importante a gente não somente meditar na poesia hebraica, que os salmos foram escritos, mas saber também que quem escreveu estava passando por aflições. Mas ele viu a mão de Deus em todos os detalhes. Ele viu o Senhor cuidando dele. E quem foi isso? O próprio Davi. E Davi pôde dizer de boca cheia assim: eu sempre vou dar graças a Deus, porque Deus tem livrado das aflições, tem me cuidado, tem me ajudado, quando eu já perdi as esperanças, quando estava aflito, com medo, doente, enfim, ou sendo perseguido, como era o contexto do salmo aqui. Isso você já vivenciou e provavelmente, se nunca vivenciou, irá vivenciar, basta você olhar no todo. E leva sempre no seu coração, se tem uma coisa que você tem que guardar sempre é aquilo que a gente disse. O anjo do Senhor Jesus está conosco. E ele sempre se acampa ao nosso redor, de fazer acampamento mesmo, de fazer morada, para nos livrar das aflições que muitas vezes querem tomar lugar em nosso coração. E isso é fundamental que você saiba e aprenda sempre. O Senhor Deus salva a vida dos seus servos. Guarde essa mensagem no seu coração e, se gostou mais uma vez, compartilhe. Ajuda muito nossos trabalhos e faz com que cada um de nós possamos temer a Deus, o Senhor, de todo o coração. Faça isso também, que outras pessoas possam chegar a ter esse conhecimento, a ter essa paz, essa confiança que Davi aqui transparece nesse salmo, e também possa sentir o livramento, a presença do Senhor e aquele Deus que se acampa ao nosso redor. Então, não deixe de compartilhar. É importante que outros também precisam ter essa certeza. Você tem amigos que estejam hospitalizados, mande lá via WhatsApp ou via Messenger. É simples, fácil e prático. Compartilhe. Compartilhe na sua rede social. É importante também que as pessoas temam ao Senhor e confiem nele, especialmente aprender a confiar nele quando a tribulação, a perseguição, a fome, a escassez, a dor e a doença vier.
certo? Deus é bondoso, Ele continua sendo bom, mesmo nós sendo tão maus. Esta é a realidade do Salmo que nós aprendemos no dia de hoje. A todos que ficaram comigo, muito obrigado. Temos aí a Vanderleia Soares, também bom dia, Vanderleia. Também a Reginaldo dizendo assim, muito bom, Deus a continue abençoando. Muito obrigado, Reginaldo. Deus abençoe você também e sua família. Café Teológico, toda semana aqui, sempre tomando um cafezinho, estudando a palavra de Deus. Café de qualidade, faça seu pedido, vamos entregar onde você estiver. Tem café muito saboroso, café puro, café arábica, café gourmet para você. Onde você estiver, eu vou entregar para você. Vamos tomar café? E sempre lembrando, coisa boa a gente tem que divulgar, tem que compartilhar. Experimente, senão vai querer outro. Café KG, café 35, a pureza do café que vem lá do Espírito Santo, 35 vem lá de Minas, entregando para você em qualquer lugar que você estiver nos ouvindo e assistindo. Eu encerro o programa por aqui, desejando a você as mais ricas bênçãos de Deus e continue sempre conosco. Vem aí o musical da Pensionizo, 10 horas tem o Oro por Você, às 11 horas tem o culto doméstico Pastor Welton. E seguindo, amanhã mais uma vez, para quem já acompanhou semana passada, às 10 horas, é a Hora Luterana, trazendo mais um podcast bem legal sobre a Reforma Luterana. Vale a pena você ouvir, acompanhar às 10 horas da manhã, algo exclusivo aqui da Pense Nisso, tá bem? Então fico aí sempre incentivando você. Um abraço a todos, Deus abençoe, até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Um abraço, fique na paz, não se esqueça, compartilhe.